Congresso aprova projeto que muda critérios do orçamento secreto. E você vai ver também. Governo arrecada mais de 900 milhões em leilão de blocos do pré-sal. Twitter suspende contas de jornalistas nos Estados Unidos. Atitude é criticada por líderes mundiais. Japão anuncia maior reforço militar desde a Segunda Guerra Mundial. FIFA divulga pacote de mudanças em suas competições e confirma Mundial de Clubes no Marrocos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Deputados e senadores aprovaram hoje a resolução que muda a distribuição dos recursos das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Foi durante uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. A sessão conjunta reuniu deputados e senadores. Na pauta, a resolução que propõe novos critérios para a divisão dos recursos do chamado orçamento secreto e também para dar mais transparência. São 19,4 milhões previstos para essas emendas no ano que vem, 20% para lideranças do Congresso, o restante dividido conforme o tamanho das bancadas. Metade dos recursos das emendas será destinada a ações de saúde, assistência social e educação. O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e pelos senadores. Na Câmara, foram 328 votos a favor e 66 contrários. No Senado, foram 44 a favor e 20 contra. Quem defendeu a resolução disse que todo recurso que sair dessas emendas precisará ter indicação clara de uso e do parlamentar que está enviando o dinheiro para estados, municípios ou instituições filantrópicas. Já os contrários afirmaram que falta clareza sobre a forma de uso do dinheiro. O julgamento no Supremo foi suspenso ontem. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram mais tempo para analisar. São os dois que faltam votar. Até agora, 5 ministros votaram pelo fim do orçamento secreto, 4 a favor da manutenção. A previsão é que a sessão seja retomada na segunda-feira, o último dia de trabalho antes do recesso do Judiciário. E o governo arrecadou mais de 900 milhões de reais em um leilão de 11 blocos para a exploração de petróleo. Petrobras está entre as 3 das áreas arrematadas. Com o valor abaixo da expectativa do governo de 1 bilhão e 280 milhões de reais em bônus de assinaturas, apenas 4 dos 11 blocos do pré-sal foram arrematados. Ao todo, 7 empresas fizeram os lances, mas a Petrobras saiu como a grande vencedora. A estatal já havia demonstrado interesse em alguns blocos negociados e saiu como operadora de 3 deles: Água Marinha e Sudoeste de Sagitário, como integrante de consórcios, e Norte de Brava, como única licitante. O bloco na Bacia de Campos foi o mais disputado no leilão. Ao todo, a União arrecadou um total de 916 milhões de reais e garantiu investimentos de 432 milhões. A diretoria da Agência Nacional do Petróleo destacou que o setor está passando por um processo de transição energética. Esse foi o primeiro ciclo de leilão do pré-sal no modelo de oferta permanente de partilha de produção realizado pela Agência Nacional do Petróleo. E o Brasil registra a menor participação no PIB mundial desde 1980. Segundo o FMI, nesses 42 anos, o Produto Interno Bruto do país perdeu 2% de representatividade. Desde a década de 80, a atividade econômica do Brasil tem ficado menos expressiva em relação ao mercado externo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, em 1980, o PIB brasileiro representava
4,3% do mundial. Esse número foi caindo, passando por 3,6% em 1990, 3,1% em 2000, 2,4% em 2020 e em 2022, 2,3%. De acordo com o ranking que priorizou os países latino-americanos, o Brasil sempre esteve no topo, mas com sucessivas quedas na participação ao longo dos anos. A série histórica do órgão, iniciada em 1980, mede a participação do país no PIB global por meio da paridade de poder de compra, que serve para comparar as moedas de vários países por meio de um índice. Para o futuro, a estimativa é que o PIB continue desacelerando, uma vez que o país está com juro alto, ao contrário do juro negativo do mundo. Os economistas acreditam que uma reforma tributária deve ajudar o Brasil a abrir a economia de forma eficiente e aumentar a representatividade do país no mercado internacional. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira em um movimento de recuperação de parte das perdas do real nos últimos dias, quando o mercado reagiu negativamente à PEC da transição. O recuo acontece após declarações do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, sobre responsabilidade fiscal. A moeda norte-americana caiu 0,50%. Negociada a R$ 5,37 na venda. E na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,37%, cotado a R$ 5,40, mas chegou a bater R$ 5,52 na máxima do dia. Foi a maior cotação desde 22 de julho. Com o resultado dessa sexta, a moeda acumula alta de 4,03% frente ao real no mês. No ano, tem queda de 3,61%. E ainda falando sobre economia, os pedágios do estado de São Paulo tiveram reajuste de quase 12% hoje. Já para as rodovias sob concessão das empresas Autoban, como a Rodovia dos Imigrantes, o valor do pedágio de R$ 30,20 foi para R$ 33,80, um aumento de 11,73%. O reajuste já estava previsto para ocorrer no meio deste mês, no meio deste ano, mas em junho o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, optou por adiar o aumento. E a União Europeia aprovou um imposto mínimo de 15% sobre o lucro das multinacionais. A medida deve entrar em vigor no fim de 2023. A medida vale para empresas que possuam receita financeira combinada anual maior do que 750 milhões de euros. A aprovação foi possível depois que Polônia e Hungria retiraram as objeções que tinham feito a proposta. Em 2021, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico já havia celebrado um acordo com 137 países para a adoção do imposto mínimo de 15%. O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, afirmou que a adoção da medida é a chave para enfrentar os desafios criados por uma economia globalizada. Gentiloni disse ainda que é preciso haver uma distribuição mais justa dos direitos fiscais entre os países e que os lucros devem ser taxados onde forem obtidos. O imposto mínimo deve entrar em vigor na União Europeia em 31 de dezembro do ano que vem. E o Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas dos Estados Unidos sem apresentar explicações. Muitos deles acompanhavam assuntos relacionados ao bilionário Elon Musk, que é o atual dono da empresa. A suspensão de jornalistas provocou reações da imprensa e de autoridades em todo o mundo. Ao menos 8 repórteres, entre eles dos jornais The New York Times e The Washington Post, tiveram suas contas suspensas. Alguns eram especializados em tecnologia e vinham cobrindo a compra do Twitter e as mudanças que o bilionário Elon Musk vem fazendo. Na quarta-feira, depois que o veículo em que estava com seus filhos em Los Angeles foi seguido, Musk atribuiu o suposto incidente ao rastreamento de seu jato particular e o Twitter informou que atualizou sua política para proibir mensagens que possam revelar a localização de alguém em tempo real. A suspensão das contas dos jornalistas fez com que os governos e a imprensa reagissem ao redor do mundo. O governo do Reino Unido, por exemplo, disse que as redes sociais devem garantir a proteção dos seus usuários na mesma intensidade que deve garantir a liberdade de expressão.
E de volta ao Brasil, o Grupo Técnico de Direitos Humanos propôs o pagamento de pensão para as crianças órfãos da Covid. A ideia é que o auxílio seja pago como acontece entre as vítimas da microcefalia, uma consequência do Zika vírus. Os integrantes do grupo responsável por analisar políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes incluíram no relatório final a possibilidade do governo criar uma pensão para os órfãos da Covid-19. A proposta envolveria um benefício mensal a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que perderam os pais ou responsáveis por causa da pandemia. Organizações estimam que o número pode chegar a 282 mil órfãos da doença. A ideia é que o auxílio para essas crianças e adolescentes seja pago semelhante ao que ocorreu entre vítimas de microcefalia em decorrência do Zika vírus. O grupo constatou que houve um corte superior a 80% nas verbas destinadas aos direitos da criança e do adolescente, se comparado ao previsto para este ano, e o que foi gasto em 2018, quando 203 milhões de reais foram destinados para a área. A equipe de transição propõe no relatório a necessidade de recomposição imediata dessas verbas, inclusive com o remanejamento do texto atual da Lei Orçamentária Anual, ainda em discussão no Congresso Nacional. E veja a seguir, Japão anuncia maior reforço militar desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda, a FIFA anuncia pacote de mudanças em suas competições e confirma Mundial de Clubes no Marrocos. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. A Justiça mandou soltar o filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. José Eduardo Neves Cabral é apontado como um dos líderes de um comércio ilegal de cigarros e está no mesmo presídio que o pai, o ex-governador Sérgio Cabral. Ele tinha sido preso no dia 24 de novembro após ser um dos alvos da Operação Smoke Free da Polícia Federal. De acordo com as investigações, uma das funções do filho do ex-governador era pagar propina a funcionários públicos. José Eduardo vai responder em liberdade, mas com algumas medidas cautelares. E mais uma vez, as autoridades buscam combater a pirataria no Rio. A Receita Federal realizou uma ação contra a pirataria no centro do Rio de Janeiro. A operação apreendeu 2,5 milhões de reais em mercadorias que estavam em 2 estabelecimentos comerciais. Entre as 6 toneladas de itens coletados estavam brinquedos, acessórios para celular e material elétrico automotivo. E uma nova modalidade de furto tem causado prejuízo aos moradores do Rio. Na Ilha do Governador, zona norte do Rio, criminosos têm derrubado postes para furtar LED e cabos. Segundo a Rio Luz, só nos dias 12 e 13 de dezembro, 73 luminárias e 440 metros de cabos foram roubados apenas na Estrada do Galeão, gerando um prejuízo de quase R$260 mil e deixando vários trechos da via com falta de iluminação. Bom, eu fico por aqui, mas desejo a todos um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com mais notícias. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações e um ótimo fim de semana para você. E olha só, um aquário gigante explodiu hoje em um hotel de Berlim, enviando uma corrente de água e 1.500 peixes para o saguão e causando 2 feridos sem gravidade. O Aquadom, uma estrutura com cerca de 14 metros de altura, é apresentado em seu site como o maior aquário cilíndrico do mundo. Esse 1 milhão de litros de água estava a uma pressão enorme, e quando o aquário estourou, naturalmente gerou detritos, levou cadeiras e mesas com ele, até mesmo para a rua. E é claro, os peixes também foram parcialmente levados para a rua. Os 1.500 peixes que viviam no aquário não puderam ser salvos, e o incidente deixou 2 feridos leves que foram levados ao hospital.
As causas do ocorrido ainda não são conhecidas. De acordo com os bombeiros, o aquário não foi vítima de uma simples fissura, mas explodiu. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou o maior reforço militar do país desde a Segunda Guerra Mundial. O plano para aumentar a capacidade militar do Japão vai custar 320 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O Japão pretende comprar mísseis capazes de atingir a China. Kishida disse que a capacidade atual das forças de defesa japonesas são insuficientes e que o ambiente de insegurança em torno do Japão se agravou com a guerra na Ucrânia. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, uma nova onda de ataques russos levou à interrupção do fornecimento de água e eletricidade em várias cidades ucranianas em pleno inverno europeu. Alertas antiaéreos soaram em todo o território e as autoridades pediram à população que fique em casa. Na capital Kiev, o serviço de metrô foi suspenso para que as estações pudessem ser usadas como abrigos. Agora é como uma coisa normal, porque de manhã acordei e vi um míssil no céu e não fiquei surpresa. Acabei de ver e entendi que tinha que ir para o metrô. Não é uma surpresa para mim, porque vivemos nessa situação. É uma guerra real. Vou à escola, mas agora há um alarme. Estou sentada aqui há cerca de 3 horas. Quero ir para casa. 3 hours. I want to go home. Segundo o comando militar ucraniano, Moscou disparou 40 mísseis contra Kiev. Após os ataques, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, pediu aos aliados ocidentais que entreguem mais armas ao país. Mais ao sul, em Kryvyi Rih, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nasceu, ao menos 2 pessoas morreram depois que um míssil atingiu um prédio residencial, deixando também feridos, incluindo crianças. Os combates se concentram atualmente no leste e sul da Ucrânia, onde os bombardeios também deixaram várias cidades sem luz. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo do Catar. E olha só, pessoal, está chegando a hora. Neste domingo, Argentina e França farão a final do torneio e quem vencer se tornará tricampeão mundial. E quem traz todas as informações da grande decisão é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui na HIT. Tem mistério lá na França, né? O possível retorno do atacante Karim Benzema ao Catar para a final da Copa neste domingo, ao meio-dia contra a Argentina, é mantido aí com muito sigilo pela comissão técnica francesa. Em entrevista coletiva, o atacante Dembélé despistou a imprensa. Em entrevista coletiva, Dembélé foi questionado se contava com a volta de Benzema, pelo menos para estar com o grupo no estádio Lusail. O jogador do Barcelona se esquivou do assunto. Embora tenha deixado o Catar antes do Mundial, Benzema não foi cortado. A Federação Francesa também não se manifesta sobre um possível retorno dele a Doha. As condições físicas do camisa 10 francês têm sido tema de debate na França e na Espanha. Ele sofreu uma lesão na coxa durante a preparação para o torneio em novembro e viajou à Europa para fazer tratamento. Vencedor da Bola de Ouro em outubro, Benzema voltou a treinar no Real Madrid, cerca de 3 semanas depois da saída da delegação francesa. Logo depois, o atleta fez publicações de treinos físicos e parte da imprensa espanhola encarou como indiretas de que o jogador acredita que teria condições de jogar. O Real Madrid liberou Benzema caso ele queira acompanhar de perto a final contra a Argentina. Como segue inscrito na Copa, o atacante tem direito a receber medalha, mesmo que não entre em campo. E agora nós vamos relembrar a trajetória argentina no Catar. Em uma campanha dramática como o tango, os hermanos chegaram à sua 6ª final de Copa do Mundo em busca do tricampeonato.
Depois de ter levantado a Copa América no Brasil no ano passado, Lionel Messi tirou um pesado fardo das costas. E um país inteiro espera voltar ao topo na primeira Copa do Mundo sem Diego Maradona. Mas a estreia deixou mais dúvidas do que certezas. A Albiceleste sofreu uma surpreendente derrota por 2-1 contra a Arábia Saudita, que pôs um fim a uma sequência de 36 jogos sem derrotas e impediu que a seleção alcançasse o recorde histórico da Itália. A recuperação começou contra o México. Em alguns momentos, o time de Lionel Scaloni era dominado pelos nervos, mas Messi apareceu com um gol soberbo para aliviar o país e a Argentina acabou vencendo por 2-0. Um pouco mais tranquila, a Argentina confirmou a recuperação na vitória sobre a Polônia por 2-0. A seleção sul-americana terminou em primeiro lugar no grupo e evitou a França nas oitavas de final. A passagem para as quartas de final foi definida contra a Austrália. Ao completar 1000 jogos como profissional, Messi liderou o time abrindo o placar da vitória por 2-1. Embora Julián Álvares tenha aumentado a vantagem, a Argentina não conseguiu evitar um final de jogo tenso após o gol australiano. A Argentina ficou, enfim, entre as 8 melhores seleções e a rival em campo era uma velha conhecida, a Holanda. Após fazer 2-0 no placar, a Albiceleste permitiu que os holandeses conseguissem o empate. A partida foi para a prorrogação e definida nos pênaltis. Emiliano Dibu Martínez brilhou e defendeu 2 cobranças. Lautaro Martínez marcou o último pênalti que levou a equipe sul-americana às semifinais. Para melhorar a situação, o arquirrival Brasil, que seria o próximo adversário, foi eliminado no mesmo dia pela Croácia. Lionel Messi abriu o placar aos 34 minutos com um pênalti cometido contra Julián Álvares, que fez o segundo aos 39 minutos. Na segunda etapa, Álvares definiu o resultado com uma assistência magnífica de Messi, 3-0. Desta vez, sem sofrer, a Argentina ficou a apenas um jogo da conquista do 3º título mundial. E olha só, neste sábado ao meio-dia, Croácia e Marrocos vão entrar em campo para disputar o 3º lugar da Copa no Estádio Internacional Khalifa. As 2 seleções eliminaram favoritos em suas campanhas neste Mundial. Derrotadas nas semifinais, as seleções da Croácia e de Marrocos vão disputar, além da medalha de bronze do Mundial, uma premiação milionária. 27 milhões de dólares, cerca de 143 milhões de reais. Até aqui, os marroquinos já fizeram história com a melhor campanha de uma seleção africana em Copas. Com muita raça e bom futebol, o Marrocos surpreendeu o mundo ao se classificar em primeiro lugar no grupo da favorita Bélgica. Nos mata-matas, eliminou a Espanha e Portugal. Já os croatas buscam novamente ficar no pódio da competição. O maior feito nesta Copa foi passar pelo Brasil na disputa de pênaltis nas quartas de final. Eles foram vice-campeões na Rússia em 2018, quando perderam a final para os franceses. Em 1998, na Copa da França, o time liderado pelo artilheiro do Mundial, Suker, ficou em 3º lugar com a vitória em cima da Holanda. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou hoje que o Mundial de Clubes será disputado com 32 equipes e de 4 em 4 anos a partir de 2025. A edição do ano que vem, com o atual formato, vai acontecer em fevereiro, no Marrocos. E também foi anunciada a versão feminina do Mundial de Clubes. A próxima Copa do Mundo ainda não tem o formato definido. Mudanças nos formatos das principais competições da FIFA. Sediado por Estados Unidos, México e Canadá, o torneio vai ter 48 seleções em 2026, mas a definição de quantos grupos e participantes por chave ainda está em aberto. A ideia inicial era sair de 8 chaves com 4 equipes para 16 com 3, avançando a primeira colocada de cada para as oitavas, mas o plano entrou em revisão após a emoção dos grupos no formato tradicional no Catar. Também foram confirmadas mudanças no Mundial de Clubes. A próxima edição do Mundial, ainda no formato com 6 times, foi confirmada para fevereiro no Marrocos. Participam o Real Madrid, Flamengo, Al Hilal, Seattle Sounders, Auckland City e o campeão nacional marroquino também vai disputar o torneio. E para encerrar, Juliana Dariva vai dar os seus palpites para a final da Copa do Mundo. Final e 3º lugar, Juliana. Entre Marrocos e Croácia, quem ganha 3º lugar? Você sabe que eu torço por Marrocos, né? Tenho um carinho enorme por esse país. Legal. E na final, Argentina e França? Olha, eu vou ter que torcer para os hermanos. Não vou torcer para a França. Manter a marca brasileira, 58-62, única seleção bicampeã consecutiva, né?
É isso aí, pessoal. Segunda-feira eu volto aqui com o resultado da Copa do Mundo, comentando, repercutindo essa grande competição, a maior competição do mundo. E a gente volta aqui então na semana que vem. Obrigada, Léo, pela sua participação. Até segunda. Ótimo fim de semana. Para você também, para todos vocês. Pessoal, não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até segunda. Até mais.